Então, conforme vai acontecendo um aumento da concentração do sulfato, né, a concentração de bário em solução ela vai diminuindo, né? Chega um ponto aqui, né, por exemplo, que só restou 0,1% da concentração inicial do bário. No entanto, o cálcio continua intacto, a concentração dele vai ficar intacta. Ele vai começar a diminuir quando a concentração de sulfato chegar aqui em torno de 1 vezes 10 na menos 3. Né? Aí ele vai começar a precipitar. Então, a gente utiliza, né, pode utilizar essa separação fracionada para obter, né, se a gente tiver uma solução que contenha tanto bário como cálcio na mesma concentração, até esse ponto aqui, quase todo o bário foi precipitado. Né? Então, desse ponto até esse, né, você pode executar então a separação do bário com o cálcio. Porque nesse ponto aqui, você tem uma concentração menor do que 0,1% da inicial de bário. Então você vai ter aí, por exemplo, 1 vezes 10 na menos 5 de bário, né? Enquanto a concentração de cálcio é 1 vezes 10 na menos 2. Tá? Então vai ter 1000 vezes mais cálcio do que o bário. Né? Então nessa faixa aqui você vai ter o bário na forma sólida e o cálcio na forma líquida. Utilizando uma centrífuga, você pode, né, separar as duas fases, certo? E obter então o cálcio na forma aquosa e o bário na forma precipitada. Tá? Isso então que é a precipitação fracionada, certo? Obter por separação a separação dos dois compostos, né, utilizando as diferenças no valor das constantes de equilíbrio. Tá? Resumindo então, né, o efeito do íon comum nada mais é do que a diminuição da solubilidade de um sal pela presença em solução do íon que participa do seu equilíbrio de precipitação. O efeito de íon estranho, ou também conhecido como efeito salino, nada mais é do que a presença de outros íons, que não são aqueles que envolvidos no equilíbrio de precipitação, que fazem um efeito contrário, eles fazem aumentar, né? Eles contribuem para um aumento na solubilidade. Tá? Isso aí pelo efeito na atividade iônica. Tá? A gente vai ver depois como é que calcula a atividade iônica, a força iônica, né, através da atividade que é proveniente, então, que é consequente do tamanho do íon e da sua carga. Tá? E depois, por fim, então, a precipitação fracionada, né, que ocorre então uma alteração da concentração dos íons, variando-se o agente precipitante. Tá? Então consigo separar, por exemplo, né, dois compostos que reagem com o sulfato, que foi o exemplo anterior, né, através desde que eles tenham valores diferentes de KPS. Então agora vamos ver alguns exemplos. Né? Então primeiro vamos aprender como escrever as reações de dissociação e escrever a equação de equilíbrio de solubilidade de sais de pouco solúveis. O cloreto de prata, né, para escrever a reação dele, nada mais é do que escrever o cloreto de prata na forma sólida, dissociando então nos íons, os seus respectivos íons. O KPS é o produto das concentrações dos seus íons. Já o cloreto de chumbo, ele não tem estequiometria 1 para 1, tem uma estequiometria 1 para 2. 1 de chumbo, que tem a valência 2+, para 2 de cloreto. Dessa forma, né, o KPS dele vai ser então proporcional à concentração de chumbo, né, vezes o quadrado da concentração de cloreto. Lembrando que a concentração de cloreto vai ser o dobro da concentração de íons chumbo, né, porque se a gente for ver aqui, então nesse caso, para o cloreto de chumbo,
a estequiometria não é 1 para 1. A estequiometria é 1 para 2. Né? Então, o KPS é escrito como a concentração de chumbo, do cátion chumbo, vezes a concentração de cloreto ao quadrado. Tá? Lembrando que a concentração de cloreto vai ser sempre o dobro da concentração de íons 2+ de chumbo. Tá? Por quê? Porque para cada molécula que se desintegra no estado sólido, ela produz um íon de chumbo e 2 de cloreto. Certo? Então, isso aqui, se a gente tiver X de concentração de chumbo, a gente vai ter 2x para o cloreto. Tá? No caso aqui de um outro sal, né, o sulfato de alumínio, tem uma estequiometria 2 para 3. Né? Então a mesma coisa, né, a mesma ideia. Né? Então ele se dissocia aqui, o coeficiente estequiométrico dele é 2, se dissocia, vai ficar C2 de alumínio com valência 3+, mais 3 de sulfato com valência 2-. Tá? O KPS vai ficar do mesmo jeito, então, né? O alumínio, né, o íon alumínio elevado ao seu expoente e a concentração então de sulfato elevado ao seu expoente estequiométrico. Lembrando então, né, que também quando essa molécula se desintegra, ela forma 2 desse, né, e 3 de sulfato. Tá? Então a concentração aqui a gente vai ter então 2x, né, e aqui então 3x. O que é o X? O X é aquela molécula, né, que X é a quantidade de moléculas que se desintegraram, certo? Aquela molécula que saiu do estado sólido para o estado aquoso. Segundo exemplo, né, vamos então encontrar a solubilidade do cloreto de prata a partir do seu valor de KPS. Tá? Então, aquela pergunta que foi feita lá no início, né, da nossa atividade. Bom, nesse nosso caso, então, primeiro a gente escreve a reação, certo? Obedecendo então o que a gente viu. Né, cloreto de prata se separando em íons cloreto mais íons prata. Como a gente tem uma certa quantidade de moléculas que saem do estado sólido e vão para o estado aquoso, né, então aquelas moléculas, se a gente tiver um X aqui, vai ter um X aqui e um X aqui. Tá? A mesma quantidade, né, eles são iguais. Tá? Então, considerando como X a solubilidade dele, né, se é 1 mol de moléculas que se solubilizou, vai ter 1 mol de íons prata mais e 1 mol de íons cloreto. Tá? Então, podemos reescrever essa equação aqui, né, como então concentração de íons prata igual a concentração de íons cloreto, que é igual a X, que é igual a solubilidade. Né? Então, reescrevendo aqui a equação do KPS, certo? Podemos, como esses dois aqui são iguais, KPS é igual a x ao quadrado. E, finalmente, então, a solubilidade é igual a raiz quadrada do KPS. Bom, essa fórmula aqui vale para tudo? Não, só vale para moléculas, né, que têm estequiometria 1 para 1, quando tem a solubilidade. Tá? Então, a resposta aqui, raiz quadrada de 1,5 do KPS, né? Então vai ser 1,22 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Tá? Bom, e se eu quiser transformar isso para gramas por litro? Basta multiplicar a nossa massa molecular do composto. Né? Então, a massa molecular da prata, 107, e do cloreto, 35,5. Então, aí você vai ter a solubilidade, né? Se quiser ser o composto inteiro, você soma as duas massas atômicas, né? Se quiser saber só a solubilidade da prata no meio, basta multiplicar então a molaridade pela massa atômica dela e do cloreto e assim por diante. Tá? Outro exemplo, agora para o cloreto de chumbo. Né? Então a estequiometria dele é 2 para 1. Né? Se a gente tiver então um número, 1 mol de moléculas que saem
do estado sólido para o estado solvatado, né? Tivemos aqui então 1 mol, por exemplo, vai ter 1 mol de chumbo e 2 mols de cloreto, tá? E lembrando que quando eu faço KPS tem que ter sempre o coeficiente estequiométrico. Então esse coeficiente estequiométrico aqui, eu vou colocar ele lá no valor de KPS, tá? Então ficaria X, né, concentração molar X, que eu não sei qual que vai ser, né? A concentração do cloreto 2x elevado ao quadrado. Então fica KPS igual 4x ao cubo. Então esse 4 vai dividindo o KPS, né? E a gente vai ter a raiz cúbica do KPS. Então, para a estequiometria 1 para 2 aqui, essa é a fórmula que a gente vai utilizar, tá? Resposta, então, 0,039 mol por litro é a solubilidade do cloreto de chumbo, tá? Para aquele outro sal, o sulfato de alumínio, a mesma ideia, aqui vai complicando, né, conforme a estequiometria não fica 1 para 1, né? Então aqui a gente vai ter, para cada molécula de sulfato de alumínio, né, a gente vai ter 2 íons alumínio sendo jogados em solução, né, e 3 íons sulfato. Tá? Então para cada molécula produz 2 de alumínio e 3 do sulfato. Quando a gente joga isso na função de KPS, a gente vai ter a solubilidade do sulfato de alumínio igual à raiz de 5, né, do KPS sobre um valor de 108.